Olá, alunos dos sextos anos. Eu sou a professora Isabela, de Ciências, e hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo da apostila de Ciências a partir da página 318. O conteúdo que nós iremos tratar são as rochas, seus tipos, estrutura e formação. Para introduzirmos esse assunto, eu vou começar falando sobre uma ciência que é responsável pelo estudo da história da Terra, da sua origem, estrutura e evolução. E esse estudo também inclui as rochas. O nome dessa ciência é a geologia, e o profissional responsável por esse estudo é chamado de geólogo. O geólogo é o profissional que investiga a origem, a formação e a composição da Terra. É através do trabalho do geólogo, que inclui o estudo das rochas, que é possível a gente ter uma ideia de como foi o ambiente há milhares, milhões ou até mesmo bilhões de anos atrás. Através do trabalho do geólogo, você consegue ter uma ideia sobre a história daquele ambiente, quais os seres vivos que habitavam, quais os tipos de rocha que foram se modificando ao longo do tempo. Enfim, é uma área muito ampla. Essas são algumas das funções de um geólogo, lembrando que o trabalho dele não se limita a apenas essas. Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o trabalho de um geólogo, é só pesquisar no Google que você vai encontrar várias outras informações. Para que a gente possa entender melhor sobre as rochas, antes de tudo é preciso que voltemos no conteúdo de camadas da Terra. Lembrando que o planeta Terra é formado por três camadas, que são a crosta, o manto e o núcleo. Nós sabemos que a crosta é a camada mais fina das três. Se a gente fosse comparar o planeta Terra com uma laranja, a crosta seria a casca dessa laranja. A crosta terrestre, ela também pode ser chamada de litosfera. Litosfera é a camada da Terra que é composta por rochas, ou seja, todas as rochas do nosso planeta compõem a litosfera. A crosta terrestre é dividida em crosta continental e crosta oceânica. A crosta continental é mais grossa e é onde se formam os continentes, é onde você está pisando neste momento. Já a crosta oceânica é mais fina e ela está localizada abaixo da superfície de mares e de oceanos. É importante destacar que toda a superfície da Terra é formada por rochas, até mesmo as partes cobertas por água, como os mares e os oceanos, porque abaixo dessa água dos mares e oceanos existem rochas. A litosfera é formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. É na litosfera que se encontram as rochas, que podem ser muito grandes ou podem ser minúsculas e também podem possuir cores e formatos variados. No dicionário, as rochas são definidas como agregados sólidos formados por um conjunto de minerais. Mas primeiro a gente precisa entender o que são minerais. Os minerais são substâncias químicas encontradas na crosta terrestre e que vão formar as rochas ao se unirem. Como exemplo, eu tenho a mica, o feldspato e o quartzo. Esses três tipos de minerais, ao se unirem, eles vão formar uma rocha que vocês conhecem, que é o granito. Quando esses minerais podem ser extraídos através da mineração, eles recebem um outro nome, eles são chamados de minérios. Como exemplo de minérios, a gente pode citar o minério de ouro, o minério de ferro e o minério de prata. Nós vamos falar agora sobre os tipos de rochas. Todas as rochas têm a sua origem do magma. Porém, as reações químicas que essas rochas vão sofrer durante a sua formação podem torná-las de outros tipos. Há três tipos de rochas: as ígneas ou magmáticas, as metamórficas e as sedimentares.
As rochas magmáticas, ou ígneas, têm a sua origem da solidificação e resfriamento do magma. A palavra ígnea vem do latim ignis, que significa fogo. Portanto, se você falar rocha ígnea ou rocha magmática, os dois termos são aceitos. As rochas magmáticas, elas são divididas em dois tipos, em rochas intrusivas e extrusivas. As magmáticas intrusivas, elas se formam no interior da Terra e, portanto, elas demoram mais tempo para se resfriarem. Como elas demoram mais tempo para resfriar, é possível que a gente enxergue os minerais que formam ela. Por exemplo, quando eu falei sobre o granito, que ele é formado por mica, feldspato e quartzo. É possível você enxergar os minerais que formam essa rocha intrusiva porque ela demora mais tempo para resfriar. Ela se forma de uma forma mais lenta. Já as rochas magmáticas extrusivas, elas se formam na parte externa da Terra, a partir de erupções vulcânicas, a partir da lava que sai dos vulcões. Como elas se formam na parte externa da Terra, elas se resfriam de uma forma mais rápida e, portanto, não é possível enxergar os minerais que a formam. Elas são rochas mais escuras. Por exemplo, a gente tem o basalto e a obsidiana. Uma curiosidade sobre o basalto é que ele forma o solo mais rico do Brasil, que é a terra roxa. Esse solo é encontrado nos estados de São Paulo e de Minas Gerais, por exemplo, e também nos estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Aqui na imagem nós temos alguns exemplos de rochas ígneas ou magmáticas, que são o granito, que é uma rocha intrusiva, a pedra pómez, a obsidiana e o basalto, que são exemplos de rochas magmáticas extrusivas. Lembrando que tanto rocha ígnea quanto magmática são a mesma coisa. Você pode usar os dois termos, que está correto. Por se formarem do magma, essas rochas são muito resistentes e elas são muito utilizadas em construções, em obras. Na imagem, eu coloquei alguns exemplos da utilização dessas rochas, como, por exemplo, uma pia de granito, muro construído com basalto. O basalto ele também é muito utilizado em calçadas, em pisos. Um outro exemplo é uma estátua feita de obsidiana. A obsidiana é uma rocha magmática que tem uma textura vítrea, parecida com vidro, e ela é bastante escura. É muito utilizada em objetos decorativos. E por último, a pedra pómez, que é uma rocha magmática que apresenta alguns furos. Esses furos eles são formados graças à presença de gases durante a formação dessa rocha. A pedra pómez ela é muito utilizada como esfoliante de pele durante o banho. Nós vamos falar agora sobre as rochas sedimentares. Elas se formam a partir de mudanças ocorridas em outras rochas, como chuva, ventos, água dos rios, ondas do mar. Tudo isso, aos poucos, fragmenta essa rocha em grãos cada vez menores. Esse processo de fragmentação da rocha em pedacinhos cada vez menores recebe o nome de intemperismo, que é o desgaste da rocha por ação de fenômenos naturais. Os fragmentos de rocha são transportados pelo vento ou pela água da chuva até os rios, que levam esses fragmentos para o fundo de lagos e de oceanos, por exemplo. Lá, esses fragmentos vão se depositando em camadas. É assim, por exemplo, que se formam as praias. As praias elas são formadas por fragmentos de rochas sedimentares que vão se depositando aos poucos e em camadas. Esses fragmentos eles vão se acumulando e as camadas de cima vão pressionando as camadas de baixo, fazendo com que elas se compactem. Esse processo de pressionamento de uma camada sobre a outra recebe o nome de compactação. Essa pressão, ela agrupa e cimenta os fragmentos. Quando esses fragmentos são cimentados, ela recebe o nome de cimentação.
É dessa forma que se formam as rochas sedimentares. Assim, a areia se transforma em arenito, a argila se transforma em argilito, ou seja, uma rocha sedimentar ela vai se formando e se compactando aos poucos. Essas camadas também cobrem os restos de plantas e de animais. Por isso, é comum encontrar marcas de animais e de plantas em rochas sedimentares. É importante lembrar que, assim como nas rochas sedimentares, toda rocha, para se transformar, leva um grande período de tempo, ou seja, milhares de anos. Para a areia se tornar arenito, é um processo longo e gradual. Para a argila se transformar em argilito, também, e assim por diante. Ou seja, para fragmentos e grãos se solidificarem e darem origem a uma rocha, é um processo extremamente demorado. Vocês podem observar na imagem o arenito e o calcário. As duas formações rochosas, você consegue observar bem detalhadamente as camadas que formam ela. Esse tipo de rocha é característico, você conseguir identificar as camadas. Por quê? Porque durante a formação dessa rocha, os fragmentos eles vão se depositando aos poucos e em camadas. Outra característica desse tipo de rocha é que elas geralmente são ásperas, contêm pequenas pedras ou areia e elas também se esfarelam e quebram facilmente, diferentemente das rochas magmáticas que eu expliquei anteriormente, que são mais resistentes. Alguns exemplos da utilização econômica dessas rochas sedimentares é o arenito, que é muito usado em construções, em pisos, por exemplo, e o calcário, que ele é muito utilizado em solo agrícola para diminuir a acidez, e ele também é utilizado na fabricação do cimento e da cal. Além disso, muitas vezes, as rochas sedimentares, elas podem formar reservatórios em bacias sedimentares, e nisso o petróleo pode ser encontrado no meio desse tipo de rocha. Durante a formação de uma rocha sedimentar, essa deposição contínua de camadas, uma sobre a outra, pode também cobrir restos ou vestígios de animais ou de plantas, o que acaba formando os fósseis. O que é um fóssil? Fóssil é um vestígio de seres vivos, pode ser um animal ou uma planta, que foram preservados na rocha. E o porquê de ser a rocha sedimentar? Porque é o único tipo de rocha dentre as três que se forma em camadas, e no meio dessas camadas pode ficar preso restos de um ser vivo. Os fósseis, eles nos fornecem informações sobre como era o ambiente da Terra no passado, há centenas de milhares de anos atrás. Eles nos fornecem dados de animais e de plantas que viveram aqui no passado. A maioria dos fósseis é constituída pelas partes duras dos animais ou das plantas que não sofreram processo de decomposição. Essas partes duras geralmente são ossos, conchas, carapaças, madeira, sementes duras. Por quê? Porque elas não sofrem o processo de decomposição e elas conseguem ficar conservadas na rocha, mesmo que se passem milhares e milhares de anos. Até mesmo uma pegada ou fezes de um animal podem ser considerados fósseis. As fezes, elas recebem um nome curioso. Elas são chamadas de coprólitos. E qual que é a importância de eu achar um vestígio fóssil por meio de fezes de um animal? A importância é que os pesquisadores que vão estudar essas fezes fossilizadas conseguem descobrir informações sobre como era a alimentação desse animal no passado, por exemplo. Então, os fósseis, de uma maneira geral, eles vão nos fornecer informações importantíssimas sobre como era a vida no passado. A ciência que se responsabiliza pelo estudo dos fósseis é chamada de paleontologia, e o profissional que exerce esse trabalho é o paleontólogo. Ele coleta dados, informações, ele participa de escavações e ele faz muita pesquisa a respeito da vida no passado.
A formação de um fóssil é um processo lento e raro. Isso acontece porque a maioria dos seres vivos, quando morrem, eles são rapidamente decompostos pelas bactérias, não restando nenhuma parte desse animal que possa ser transformada em fóssil. Então, a fossilização é um fenômeno raro de acontecer. Os animais ou plantas que são rapidamente enterrados pela areia ou pela lama, como numa inundação ou no deslizamento de terra, por exemplo, esses animais e plantas têm mais chances de se tornarem fósseis. E aí como que vai acontecendo? Os ossos ou as partes duras desse ser vivo vão se comprimindo cada vez mais no sedimento, nas rochas sedimentares. E ao longo do tempo, esse solo ele vai se desgastando pela erosão, pelo intemperismo. O que é erosão e intemperismo? São fenômenos no qual o solo vai se desgastando por ação de fenômenos naturais, como chuva, vento, temperatura. Então, tudo isso vai causando um desgaste desse solo, onde se encontra o fóssil, e aí ele fica exposto. Quando ele ficar exposto, se um paleontólogo tiver a sorte de encontrá-lo, aí ele vai fazer a escavação e terminar sua pesquisa. Nós vamos falar agora sobre as rochas metamórficas. Como o próprio nome já diz, metamórfica lembra metamorfose, que significa mudança. O exemplo mais comum que a gente se lembra de metamorfose é a da borboleta, no qual ela passa por vários estágios. Primeiro ela é lagarta, depois ela passa por uma fase de casulo, até se transformar em uma borboleta adulta. Da mesma forma que acontece com a borboleta, que ela passa por modificações, uma rocha metamórfica, ela também passa por transformações. No caso delas, elas podem se originar ou de rochas sedimentares ou de rochas magmáticas que passaram por uma transformação, o que ocasionou a mudança da sua composição. As causas que geralmente influenciam essa rocha a se modificar, a se transformar em outra, são pressões intensas e altas temperaturas, que vai fazer com que ela deixe de ser sedimentar ou magmática e se torne metamórfica. Como exemplo, a gente tem o mármore, que é a transformação do calcário, a ardósia, que é proveniente da argila, e o gneiss, que vem do granito. São 3 exemplos mais comuns de rochas metamórficas que se originaram de outros tipos de rocha. Algumas características importantes das rochas metamórficas são que elas são um pouco mais lisas que as rochas sedimentares, possuem linhas ou ondas e são difíceis de se quebrar. Os exemplos mais comuns são o mármore, a ardósia e o gneiss. O Pão de Açúcar, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, é formado pela rocha gneiss. E assim como os outros tipos de rochas que eu já citei, as rochas metamórficas também têm importância econômica, são muito utilizadas em obras e construções. O mármore, por exemplo, é muito utilizado na fabricação de mesas, pias, pisos, e a ardósia comumente é utilizada na fabricação de pisos ou de bancadas.